Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora, você ouve programa Felicidade, um programa que aborda as fases do desenvolvimento humano e uma autoanálise sobre a nossa vida. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Ismael Gomes, começa agora o programa Felicidade, transmitido através da Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Para você que nos ouve através do site irmana.com.br, também pode baixar o nosso aplicativo disponível para sistema Android. É só você entrar no Google Play e digitar Rádio Irmana. Baixe o nosso aplicativo que é gratuito. Instale no seu celular com sistema Android e saia ouvindo a Rádio Irmana 24 horas por dia. E no mês de dezembro, a Rádio Irmana, juntamente com a Editora do Conhecimento, lançam a promoção de Natal. Você que nos ouve poderá ganhar livros exclusivos da Editora do Conhecimento. Quer conhecer mais sobre a nossa promoção? É só você entrar na nossa página do Facebook, Programa Felicidade, e lá terá um banner explicativo de como participar nesta promoção. Cadastre-se em nossa página no Facebook e siga as instruções para participar da promoção e boa sorte! E para apresentar o programa de hoje, além de mim, também temos José Henrique Leão Firmo. Tudo bom? Estou aqui, feliz da vida, feliz com a vida. Mas esse dia de aprendizados, essa entrevista com esse convidado especialíssimo que vai dividir todo o seu conhecimento com nós. Claro que todo conhecimento não será possível, porque tem tanto conhecimento que daria para fazer uns 10 programas. É isso aí, também Sidney Celso Corocini, o nosso mestre. Muito prazer, estamos aqui mais uma vez e agora acompanhando meu amigo de graduação, aí de caminhada, nesse importante debate, nessa comunicação, que eu acredito que vai ser algo impactante, que possamos daí germinar aí para outros frutos, outros caminhos que com certeza serão muito interessantes. É isso mesmo, nós fomos presenteados pelo Sidney a nos trazer, né, esse grande convidado de hoje, né, nos apresentar o grande colaborador do programa de hoje, o nosso entrevistado José Luiz Branco. Tudo bem, José? Tudo bem, tudo certinho. Graduou-se em Psicologia em 1985, desde então fez várias especializações em Psicologia Clínica, não é isso? Isso. Mestrado interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também docente e supervisor clínico de Psicologia no ensino superior? Então, eu já fui colaborador de um grande professor meu, Nishan Ditchekenian, na PUC. Depois eu fiz o mestrado e entrei em contato com algumas universidades, né? E assim, esse ano não estou vinculado a nenhuma universidade. Entendo. Eu só faço clínica este ano, se bem que eu faço clínica há 30 anos. E você também foi para fora do Brasil? Lá você foi dar aulas? Ah, sim. Ou foi estudar? Então, essa é uma longa história também. Eu meio que me autoexilei, né? E eu saí, foi em 2000, fiquei lá até 2003, fui com a minha mulher, com meu filho, e fui lá a trabalho. Mas é uma longa história, tem uma série de detalhes aí, mas valeu a experiência. Fiquei lá 2 anos e meio, mas foi mais a trabalho. Então, e fiz clínica, mais clínica. Entendo. Lá em Portugal.
mas que também foi de suma importância aí para colaborar com seus atendimentos, né? Sim, sem dúvida. Até porque atualmente você trabalha, então, com psicoterapia breve e de longa duração. Também. Principalmente a psicoterapia tradicional, que é a de longa duração. Longa duração. Mas a psicoterapia breve, ela é possível também de ser realizada. Você também realiza supervisão clínica? Também. Supervisão de casos clínicos. Tá. José Luiz, o método utilizado é a fenomenologia existencial. Isso mesmo. E além de tudo isso, você é autor do livro Bergman que vi com Heidegger. Isso. Cinema e Fenomenologia em Diálogo. Isso, esse é o título que eu escolhi, porque é um título interdisciplinar. Você vê, o Bergman é um cineasta sueco, certo. O Heidegger, um filósofo alemão. Então, a tentativa da criação de um diálogo entre dois pensadores de áreas distintas. Entendo. Então, o tema principal é a angústia. Sim, o tema principal é a angústia na contemporaneidade. Então hoje o nosso programa, para você ouvinte da Rádio Irmã, do programa Felicidade, você vai entender a angústia em outros vieses, com outros panoramas, porque o José Luiz, ele se especializou na área de fenomenologia e estudou bastante a questão da angústia. Bom, então para iniciar o nosso bate-papo, o que é fenomenologia existencial? Então, vamos lá. Deixa eu tentar colocar de uma maneira simples. Fenomenologia vem do grego, uma palavra etimologicamente quer dizer aquilo que se mostra. E aquilo que se mostra a quem? A alguém, a um ser humano, tá? A um sujeito. Basicamente é isso. Então, fenomenologia é algo que vem ao meu encontro, que me afeta. E se me afeta e se me toca, é um fenômeno para mim. Aquilo que me afeta e que me toca pode não afetar e tocar uma outra pessoa. Então, aquilo não vai ser um fenômeno para aquela outra pessoa. Por isso, é importante a investigação que se faz na psicologia clínica. Por isso que cada atendimento é único, porque existe uma história única, né, de fenômenos únicos para aquela pessoa. Então, o que tocou aquela pessoa, o que aquela pessoa se sentiu tocada, se sentiu afetada, aí a palavra afetabilidade, né? Você vai criando um caminho, vai construindo uma história única com aquela pessoa. Então, fazer fenomenologia é isso, é criar uma nova história a partir destes encontros entre o profissional e aquela pessoa que está diante de mim, que a gente chama de cliente. ou seja, a gente não chama de cliente, a gente chama de paciente, né? Que a gente pode chamar de cliente também. O método fenomenológico, o método é um caminho para se chegar. O que é um método? Método é um caminho para se chegar ao homem. Então, o método fenomenológico é um caminho possível de compreensão do homem, de compreensão humana. José Luiz, isso é o que você descreve no capítulo Os Encontros do Homem no Mundo e os Desencontros no Mundo do Homem? Isso. Aí tem uma brincadeira, tem um movimento, né, de encontro
e desencontro. É o que a gente vive constantemente, e isso nos causa angústia. Isso nos tira o chão, muitas vezes. Desde uma mera insatisfação até a questão da angústia, né? Que nós somos feridos muitas vezes neste caminhar, tá? Então, e isso que o Bergman fez durante toda a obra dele, em toda a filmografia dele, né? Que é mostrar o ser humano nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, e essas lacunas, e dentro dessas lacunas, destas falhas, existem abismos, né? E isso ele filmou com muita propriedade. E eu vejo no Bergman, no cineasta Bergman, já disse isso, que o Bergman ele é o mais ontológico dos cineastas. Porque ele lida com a questão da temporalidade, da espacialidade, da questão da angústia, de uma maneira muito rica, muito profunda. Não é à toa que o Bergman, a obra bergmaniana, faz parte do patrimônio histórico universal da Unesco. Isso é o Bergman que está lá. Então, não é outro cineasta, é o Bergman. O interessante é que tem até uma citação de uma entrevista, né? Sim. Com o Bergman, você colocou. Sim. E justamente o repórter teorizando, né, o que ele retratava nos filmes, né? Isso. E ele falava justamente isso que você acabou de citar, né? Eu simplesmente estou retratando a realidade, né? E vem até uma crítica de um outro cineasta, né, a favor do Bergman, né? Que nunca tinha visto um cineasta retratar tão bem a realidade da vida como ele, né? Quem diz isso é um cineasta russo, né, que é o Andrei Tarkovsky, né, que é o cineasta, talvez seja o cineasta predileto do Bergman, né? Então o Bergman cita o Tarkovsky e o Tarkovsky em outros momentos cita o Bergman, né? E eu acho que eles nunca se conheceram, eles nunca se conheceram pessoalmente, né? Mas se conheceram através das suas obras, criaram um diálogo aí, né? Então o Bergman foi afetado pelo Tarkovsky e o Tarkovsky foi afetado e tocado pela obra bergmaniana, né? Então, agora você me disse sobre esse repórter, ele tenta encaixar e compartimentalizar de uma maneira muito estreita a obra do Bergman. Então ele fala, a questão da criança. A criança, você quis dizer, naquele filme, com aquele personagem, você quis dizer isso. Naquele outro filme, você, com aquela personagem feminina, você quis dizer aquilo. Aí o Bergman chega e fala assim, nossa... de repente eu me sinto o que eu fiz foi enfadonho, né? E não é isso, né? Você faz essa leitura possível, né? Mas outras pessoas farão outras leituras. Então a questão não é a questão da interpretação. A fenomenologia, o interesse maior da fenomenologia não é a interpretação, no sentido, claro que se interpreta, né? Você sempre faz uma leitura daquilo que vem ao seu encontro, mas não a interpretação no sentido de fechar, de você colocar algo que vem até você e você fechar aquilo e tentar encaixar dentro de uma teoria prévia. Fenomenologia não é isso, mesmo porque
não há essa teorização a priori na fenomenologia. Não há. Pelo contrário, o esforço, qual é? Da redução fenomenológica. O esforço é que você, que se fala a epoquê, colocar entre parênteses toda a teoria, todos os juízos, todos os pré-conceitos que você tem a respeito do quê? A respeito de tudo. Coloque entre parênteses. Suspenda isso. Porque se você estiver preenchido de teorias, dessas conceituações, como você vai poder receber, por exemplo, o teu paciente, se você já está preenchido de teorias? Não vai ter espaço para você se preencher. Então, se esvazie. O colocar entre parênteses é esse esforço de esvaziamento. Que você nunca consegue fazer isso de uma maneira completa, claro, na sua totalidade. Não. Mas existe um esforço consciente de esvaziamento. Por quê? A neutralidade aí não existe. Fenomenologia é muito diferente do modelo científico. O modelo científico se quer o quê? Uma neutralidade daquele que observa. A fenomenologia não há essa neutralidade. Mas existe um esforço para que eu me esvazie para receber o outro em mim. E isso faz toda a diferença, hein? Não sei se ficou claro. Ficou. Para vocês. Bom, claro que ficou, né? E ainda há um vazio em nós que faz parte, né? Porque se ficasse tão claro, nós não buscaríamos mais nada, né? Então, veja só, você também foi afetado pelo cinema, né? Sim. Mas o Bergman, né? Principalmente nessa obra, né? O que você poderia dizer em relação a essa questão do cinema em si? Por que o cinema? O cinema olha, uma visão aí sobre o cinema. Primeiro que o cinema sempre eu sempre me entusiasmei com a riqueza do cinema, né? O cinema tem sons, então lá você tem música, você tem diálogos, você pode mostrar muitas coisas nessa arte, né? Então, isso pessoalmente, o cinema, ele é mágico para mim. Então não é à toa que eu escolhi para criar esse diálogo fenomenológico, eu escolhi o cinema. Não é à toa. Agora, por que eu escolhi o cinema? Porque é uma necessidade, para mim, uma necessidade. A arte é uma necessidade, né? E eu acho que a fenomenologia, ela é uma arte, né? A psicologia clínica, ela é uma construção posterior. Ela não é... então, ela é uma arte. Então, existe uma necessidade de você... entram vários elementos, né, para você tentar compreender o outro. E eu acho que o cinema se presta... Ele é muito rico. Não apenas... Eu acho assim... quem gosta de fenomenologia não é apenas um leitor de livros técnicos de psicologia. É isso que eu estou querendo dizer. Não é. Então, é importante que você entre em contato com literatura, com o cinema, com o teatro, com outras artes. É super rico isso. E não apenas com livros técnicos de psicologia. Eles são importantes? Claro que são importantes. Existem livros fantásticos. Agora, a fenomenologia,
os fenomenólogos, eles têm sempre uma linguagem poética, né? E não o caminho realizado pelos fenomenólogos, ele não é, eu vejo assim, ele não é um caminho teórico, claro, mas não é um caminho teórico impositivo. É muito mais um convite para você, que você pode entrar nessa dança ou não. Então, é isso que se tenta fazer numa prática clínica, que é um convite. Que você é um convite para uma dança que você pode aceitar ou não. Então ele é mágico, ele é a poesia nesse sentido. Eu separei 2 frases que fazem parte da sua obra. Ah, sim. O único gesto que é definitivamente interessante é influenciar, estabelecer um contato, comunicar, enfiar um prego na passividade e na indiferença das pessoas. Ingmar Bergman. Essa frase me toca bastante. Me tocou relevante também, né? Eu acho que nos tocou, né? Porque eu já separei ela justamente por isso. E tem mais uma, né? Sim. Que é do Heidegger. Sim. Nenhuma época soube tantas e tão diversas coisas do homem como a nossa. Mas, em verdade, nunca se soube menos o que é o homem. Porque esse é o Heidegger, né? Esse é o... né? Essa fala heideggeriana, e a gente vai tentar aqui, né, justamente fazer isso, tentar aproximar, clarear um pouquinho o que é o homem, ou mais precisamente, quem é o homem. Então a fenomenologia, ela tenta clarear algumas características do homem, para a gente... Quem é esse homem? Ele tem algumas características específicas. Então, quais são essas características específicas humanas? É isso que a gente vai tentar clarear aqui. Muito bom, José. Vou te chamar de José, você é meu xará, somos xarás, então vou me apropriar dessa intimidade. Fica tranquilo. E, bom, sua obra foi baseada, né, em Martin Heidegger e Ingmar Bergman. E eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre os conceitos do Heidegger, os conceitos de Bergman, pra gente tentar fazer justamente essa junção que você estava citando, pra ficar mais claro, né, pra elucidar tudo pra gente, pros nossos ouvintes também. É bem amplo, sabe? A obra bergmaniana, a cinematografia de Ingmar Bergman é muito ampla, né? Primeiro que ele viveu muito. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2007. E filmou quase 60 filmes. E ele foi também diretor de teatro na Suécia. Então, ele tem uma obra muito rica, muito extensa. E Heidegger também. Agora, nessa tese de mestrado, que foi posteriormente transformada neste livro, o Bergman que vi com Heidegger, eu peguei, eu selecionei um filme, que foi o último filme do Bergman, que foi o Saraband, ou Sarabanda. Esse foi o último filme, em 2003. Você vê, ele faleceu em 2007. Ele filmou até 2003. Então, eu peguei escolhi também a obra Ser e Tempo, que é uma obra muito conhecida, muito difícil, mas muito conhecida de Heidegger. E eu tentei estabelecer um diálogo entre este filme e esta obra.
Não sei se eu consegui, porque é muito amplo, mas eu tentei fazer uma síntese, assim, através do Bergman, de Sarabhan, posso dizer assim, que foi um instrumento, o filme, para que eu entrasse em contato com a fenomenologia e com as dimensões da existência, via fenomenologia. E, através do filme, ou seja, através da fenomenologia, as pessoas entrassem em contato também com o universo bergmaniano, já que é um diálogo. Muito bem. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, o bate-papo tá super gostoso, fique aí, porque hoje você vai perceber que a angústia também é boa. Não saia daí, o programa Felicidade volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar Programa Felicidade. Muito bem, já estamos de volta. O programa Felicidade tem como entrevistado José Luiz Branco, falando sobre a angústia, o tema principal que ele aborda em seu livro, o livro Bergman que vi com Heidegger, Cinema e Fenomenologia em Diálogo. Quero aproveitar para fazer mais uma leitura de um trecho do seu livro. É uma citação de um poema. O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, tristes de nós, que trazemos a alma vestida, isso exige um estado profundo, uma aprendizagem de desaprender. Lindo, né? Isso é uma citação do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Você vê, o Fernando Pessoa é um poeta, o Bergman é um cineasta, o Heidegger é um filósofo, e eu sou um psicólogo. Então, existem alguns limites aí, claro, para a gente não se perder. Mas existem semelhanças, e o bacana é brincar com essas semelhanças, que esse fio condutor, eu tentei fazer um fio condutor entre vários representantes de diversas áreas, né? Então, a angústia, ela está contida na obra, em toda a obra de Bergman, né? Então, e nesse filme, com certeza, no Sarabhan. Agora, eu fui percebendo várias dimensões da existência,
que a gente tem que compreender na fenomenologia. Para fazer fenomenologia, a gente tem que compreender essas várias estruturas existenciais que estão presentes na obra do Bergman, em vários momentos. Quando você fala pra gente dessa questão, dessa várias dimensões da existência, sim, a gente pode, de certa forma, linkar com isso com o termo da espacialidade, com o conceito da espacialidade? A todo momento. Certo. A todo momento. Aí, essa questão da angústia, que a gente quer, na verdade, nos apropriar, a angústia é algo imanente ao ser humano, à nossa existência, ela contempla a nossa existência. Sim. E como é que Heidegger abordava o aspecto positivo dessa angústia? Então, é assim, o que se diz é que está presente na fenomenologia, não apenas em Heidegger, né, mas que o homem ele tem ou não tem angústia. Não é essa a questão. Assim, é uma estrutura ontológica do ser humano. Ontológica. Então, o homem ele é angústia. Então, ele não é uma questão de escolha. Não é. Isso é posterior. Não é uma questão... É uma questão ontológica, então é estrutural. Então, diz respeito ao ser do ser humano. Agora, aí talvez seja um momento para eu tentar explicar um pouquinho, de uma maneira simples, o que é ontologia. Maravilha. Então, assim, vou tentar. De uma maneira muito simples. Isso é um exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás, né? De outros mestres, né? Então, assim, na fenomenologia você fala de ontologia e o ôntico, né? Então, assim, existe um exemplo muito simples do pescar. Então, existem várias maneiras de se pescar. Então, eu posso pescar de barco, de anzol, com rede, com vara. Então, essas são as várias formas, maneiras, jeitos de se pescar. Agora, isso é ôntico. Como eu vou lidar com essa questão do pescar? Então, eu lido e eu pesco de várias formas. Agora, onde entra a ontologia aí? Ontologia. O pescar. O pescar é o ontológico. O pescar quer dizer é a condição de possibilidade para que eu pesque de alguma forma. Ou seja, é pegar o peixe, o pescar. De várias formas possíveis. Isso é o ôntico. O ôntico é a sedimentação aprendida. Aprendida de alguma forma, né? Agora, a condição de possibilidade para que eu pesque de alguma forma, eu posso pescar ou não, mas eu vou tentar. Agora, a condição para que isso se dê qual que é? A condição ontológica, o pescar. Prever o tempo. Eu posso prever o tempo de várias formas, né? O homem da cidade prevê o tempo de uma maneira. O homem do campo prevê o tempo de outras formas. O prever é condição de possibilidade para que o homem do campo lide com o tempo, né, com a previsão do tempo de uma forma diferentemente do homem da cidade. Então, são formas, múltiplas formas indeterminadas, ônticas. E essa dimensão, ela é ontológica, porque o prever o tempo e o pescar
são condições do ser humano. Agora, isso são exemplos simples. Agora, as dimensões ontológicas da existência, quais são as principais? A gente vai falar da angústia, que a gente está falando, do tempo ou da temporalidade, do espaço ou da espacialidade, da transcendência, da historicidade, da questão de ser e não ser. São várias estruturas do ser humano. E é a partir delas que a gente vai poder fazer uma psicologia clínica. A espinha dorsal são essas dimensões da existência. Essas, que eu acabei de citar algumas delas, são as principais. Essas, e os estudantes, principalmente os estudantes de psicologia que pretendem fazer uma psicologia clínica, eles precisam ter, de uma maneira muito clara, essas dimensões da existência. Essa é a espinha dorsal para se começar a fazer uma psicologia clínica, via Heidegger também, porque a fenomenologia ela não se restringe apenas ao Martin Heidegger. Existem outros representantes da fenomenologia. Então, de uma forma sintetizada, e me corrija se eu estiver errado, por favor, a gente pode dizer que o ôntico é o modo de ser que foi sedimentado, e o ontológico é a essência do ser em ser, são as possibilidades de essências do ser. Isso, o ser, ele é... E essas características, elas são inerentes ao ser humano, elas são fundamentais, elas são essenciais, por isso que elas são ontológicas. Elas dizem respeito ao ser. E elas são encontradas em qualquer ser humano. Você as universaliza. Agora, aí que está um detalhe importante, a forma como você lida com o tempo, a forma como você lida com a questão da espacialidade, a forma como você lida com a questão da angústia, aí ela difere porque você vai lidar de alguma forma em diferentes regiões do planeta. Então, aí sim. Agora, o homem, ele é angústia em qualquer lugar do planeta. Essa questão, né, Zé? Sim. Que é importantíssima aqui no nosso atual mundo, né, no nosso atual viver. Sim. A gente acaba perdendo essa dimensão, né? Sim. E a angústia torna-se algo negativo, algo ruim. Sim. Então essa dimensão que você traz é importantíssima, né? Ela faz parte do nosso viver, ela faz parte do homem. Ele tem que conviver com isso, não é um remédio, não é alguma forma paliativa que vai nos colocar em outro espaço mais tranquilo, né? Sim. Na realidade faz parte do nosso ser. Sim. Das possibilidades de estarmos aqui bancando as nossas opções, né? E podendo daí viver efetivamente, né? E essas opções, elas muitas vezes, quer dizer, o fato de eu tenho que escolher. Então eu tenho que escolher, isso gera desde uma mera insatisfação até uma angústia mais severa. Agora, o que o Sidney acabou de dizer, né, a leitura que eu faço é a seguinte: não adianta você eliminar a angústia, ou o esforço da fenomenologia não é o controle, o primeiro passo não é o controle da angústia. Primeiro você tem que compreender o que ela indica, o que essa angústia indica, rapidamente, dessa angústia. Mas ela indica algo, é como uma febre. A febre, você tem que compreender. Eu tenho uma febre, algo está acontecendo com o meu corpo. Minha angústia,
Quer dizer, algo está acontecendo com a minha vida. Então eu tenho... Se eu vou controlá-la, isso é um movimento posterior. O movimento fundamental é a compreensão de algo que me afeta e eu passo a sentir angústia, né? Que aí angústia enquanto sentimento, né? Talvez as minhas referências não, as minhas velhas referências não dão conta mais. Eu preciso rever essas referências pelas quais eu me guio, né, que eu dou direção para a minha vida. Eu tenho que revê-las. Então, esse é um trabalho de compreensão da angústia. Ela me pede isso. Eu tenho que rever essas referências e talvez criar outras, abandonar as antigas e criar outras, para continuar a dar sentido à minha vida. É mais ou menos isso. Maravilha. É como se fosse a fonte do desejo de algo, que quando você conquista algo, você precisa novamente existir um vazio para que você busque novas oportunidades. E você retrata muito bem na sua tese, né, que eu tive a oportunidade de ler alguns pontos que se destacam justamente isso, onde você fala do impacto midiático, onde as pessoas acabam não observando a angústia dessa forma, nesse viés, né? Isso. E essa crítica, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa crítica do impacto midiático. Sim, porque a mídia, em geral, rejeita. Vivemos esse tempo de rejeição de alguns assuntos. Então, o que vale é a distração, é o entretenimento. Então, e falar de angústia, falar de morte, falar do não ser, isso são coisas, são temas absolutamente quase imorais nos dias de hoje, né? Talvez sempre tenha sido assim, talvez, mas hoje mais do que nunca. Então, são temas, claro, são temas difíceis, são temas que trazem angústia, né? José Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco mais, isso está na sua tese, consequentemente está no seu livro, né? Sim. Essa questão da angústia, né? Uma angústia patológica e uma outra angústia, né? Tá. Você poderia, sei lá, dar uma esclarecida para o nosso público aí a respeito? Sim, assim, como eu já disse, a angústia ela é vista de uma maneira ruim, né? Nossa, a angústia ela é algo a ser eliminada. E no livro eu tento olhar de outro ângulo, né? Ou seja, se a angústia, se nós somos angústia, e por que angústia? Angústia diante do nada, porque quando a gente se lança na fenomenologia, essa abordagem, a gente se lança em direção ao desconhecido, ao não ser. A angústia, num primeiro momento, ela causa uma ruptura, sim. Então, você perde o movimento da tua existência. No mínimo, ele é estancado. Porque você perde o sentido, e perder o sentido é perder a direção da tua vida, né? E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que rever essas questões. E é isso que os personagens bergmanianos fazem a todo momento. Eles se perdem no meio do caminho e eles tentam se achar. Né? Então, se ainda existe tempo para se achar, para se reencontrar, ótimo. Alguns personagens conseguem.
Isso, no filme Saraband, isso acontece. E outros se perdem mesmo no meio do caminho. E as implicações e as consequências são, que eu poderia chamar aqui de angústia, são de muita angústia, e alguns personagens mergulham numa angústia patológica, mórbida da existência. Eles se perdem mesmo, e outros não. Para o nosso alívio, como espectadores, não. O universo bergmaniano, ele é muito interessante porque ele te dá uma esperança. Por mais difícil, você passa o filme inteiro, você passa tremendo, né? Angustiado, mas sempre o fechamento dos filmes do Bergman, ele sempre te dá uma esperança porque desdobra, né? A angústia é muito interessante quando ela cria esse movimento, porque a angústia, ela quer que você se movimente em direção a você mesmo, algo que você ainda não conhece, não compreendeu. Então você tem que retomar, e aí que está a salvação, essa retomada da busca. E essa retomada da busca é procura, você volta a procurar. Essa é a salvação bergmaniana, essa é a salvação fenomenológica, que é a salvação de um movimento perdido. Então você volta a procurar, e brincando com as palavras, procurar é procura, né? Então você se cura retomando a procura, retomando a busca, você retoma, você resgata o cuidado de ser, né? Então esse zelo que você perdeu anteriormente, né? Com essa angústia que parece terrível. Ela realmente é terrível porque dói. Você tem que sair dessa angústia. Você tem que sair dessa dor. Mas a angústia, ela te diz, ela te indica: olha, você entrou num poço. Você tem que ir até o fundo do poço para depois você sair de onde você entrou. Só que se você conseguir sair de onde você entrou, nesse poço, você tem a esperança de sair renovado, recriado. Essa é a salvação bergmaniana, sim. Assistam o Saraband, outros filmes também do Bergman, mas o livro retrata esse último filme dele, que fecha a obra. Só que fecha a obra, mas fecha no sentido de que seria melhor falar um desfecho da obra do Bergman, porque o desfecho indica um fechamento e uma abertura para outras coisas. Então você desdobra no horizonte as possibilidades, porque o ser humano é um poder ser alguma coisa que eu ainda não sou, mas eu posso ser. Essa questão do ser e não ser. Então eu me lanço no desconhecido, que eu não controlo, absolutamente eu não controlo, mas eu me lanço, porque o ser humano é um vir a ser alguma coisa. Aí há uma esperança de preenchimento. Só que eu posso não me preencher. Este poder ser alguma coisa pode não se dar. E aí? Angústia. De novo, a questão do nada, do vazio. Mas existe um esforço
aí e não é só um esforço, é uma questão, é uma outra dimensão do ser humano, que eu tenho que ser alguma coisa. Este ter que ser sempre algo é de responsabilidade minha. Responsabilidade no sentido, eu tenho que responder de alguma forma, bem ou mal, positivamente ou negativamente, favoravelmente ou não, eu tenho que dar uma resposta pessoal àquilo que vem ao meu encontro a todo momento. O mundo me chama a todo momento e eu tenho que responder a isso. Assim que eu serei desta forma, então. Desta forma. É a questão do vir a ser algo. Quando eu consigo isso, eu retomo a busca, eu retomo a procura, que é procura. José Luiz, muito bem explicado, e nós brincamos com o nome do nosso programa, Felicidade, justamente nesse aspecto, né? Porque o que é ser feliz, né? E porque algumas pessoas utilizam até essa nomenclatura felicidade para a terceira idade. A gente já entende de uma outra forma. Não, a felicidade em qualquer lugar. Ser feliz no aqui e agora, né? Então, podemos até dizer que nesse aspecto a felicidade ela caminha junto com a angústia, porque a angústia seria a válvula propulsora para você buscar algo e ser feliz naquele momento, e de repente surge de novo a angústia para buscar mais alguma coisa. A questão da felicidade, eu vejo que existe, de uma maneira muito clara, uma imposição dessa felicidade. Como eu tenho essa imposição de ser feliz a todo momento. E absolutamente isso é uma ditadura da felicidade. Né? Isso é horrível, né? Isso me deixa infeliz, né? Profundamente infeliz. Então, essa regra que se criou, uma norma de uma felicidade perpétua, e isso é terrível, porque o movimento da existência humana, existem relevos aí, né? Existem momentos que você não quer ser feliz, simplesmente. Você quer estar num local onde há paz, onde há serenidade, mas não necessariamente que você esteja alegre. Você pode estar até se sentindo triste também, porque existe uma beleza na tristeza também. Isso não se fala sobre isso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, você vai num filme. Eu não gostei desse filme. Por que você não gostou desse filme? Eu não gostei porque esse filme não me afetou ao ponto de eu chorar. Eu não chorei. Então eu achei um filme, sabe, muito superficial, né? Então, tá vendo? O fato de você chorar, aquilo te tocou. Então, aquilo te tocou, então é um filme bom. Então, existe uma referência aí. Eu até chorei, né? Porque aquilo me levou a um acontecimento do passado, ou a algo que eu tenho pensado muito, ou resgatou algo do passado, né? Então, essa questão da felicidade é uma questão delicada e é tratada de uma maneira muito superficial, né? Eu repito, o ser humano tem relevos, né? E nestes relevos se inclui também a questão do sorriso, né? Onde algo é só riso, né? Não é outra coisa, né? E é importante que se ria,
né? Ainda mais os acontecimentos, os últimos acontecimentos aqui, ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, são acontecimentos difíceis que trazem angústia, né? Então eu tenho que me cuidar, né? Para que eu não que essa angústia ela não me possua e que eu me perca nela, né? Mas aí ela perde o sentido. E isso é a pior coisa que tem, né? Você se sentir absorvido numa insatisfação, aí é patológico. E isso tem uma frequência no tempo. Você permanece nesta insatisfação, e esta permanência nesta insatisfação te traz resultados destrutivos para a tua vida como um todo, profissional, afetiva, na sua vida cotidiana. Bom, e depois de você tecer muito bem as suas explicações no conceito de felicidade, surge também uma angústia não patológica. Eu e minha esposa juntos assistimos Sarabande e quando chegou no final, ela falou: como assim? Acabou? E aí surge aquela angústia, o vazio, o gostinho de quero mais, né? Da mesma forma, eu falo agora: como assim? Acabou? Infelizmente, gente, estamos encerrando o nosso programa, mas isso também vai dar pano para manga para novas oportunidades. Espero tê-lo aqui conosco novamente na nossa programação. E aí surge novamente a felicidade de saber que num futuro tão próximo podemos nos encontrar novamente e trocarmos novas experiências e aprendermos mais com você, e com certeza vai ser sempre um prazer imenso e um privilégio ter a sua participação no programa Felicidade. Eu gostaria que você deixasse agora as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado por poder compartilhar conosco o seu conhecimento. É isso. A nossa gratidão a José Luiz Branco. Não, que bacana. Eu sinto mesmo. Eu agradeço o convite de vocês. Para mim está sendo muito, muito legal tentar colocar um pouquinho essas questões difíceis, né? E de uma maneira fenomenológica. Já a palavra já é complicada, né? Até de pronunciar muitas vezes. Exatamente, é um trava-língua. Né? Um trava-língua, né? Eu vejo muitos estudantes, em geral, preferem falar fenô. Fenô, né? Então eu quero agradecer esse tempo que a gente pôde tentar mergulhar e se aprofundar um pouquinho nestas questões. E então eu acho que seria legal para quem se interessar primeiro assistir o filme, né, que é um filme de 2003, o Sarabande. Acho que vocês não vão ter muita dificuldade de encontrar, porque o Ingmar Bergman é um diretor muito conhecido, universalmente conhecido. Então seria interessante assistir o filme até para compreender também e visualizar melhor as questões das estruturas fundamentais do ser humano, né, que eu trato no livro, no Bergman que vi com Heidegger. E para quem se interessar pelo livro, ótimo, eu posso deixar a minha página do Face, por exemplo. Estou com o meu nome, né? José Luiz Branco. Esse Luiz com Z, tá? José Luiz Branco. E eu tenho algumas páginas. Esse é o meu perfil. José Luiz Branco é o meu perfil. E eu tenho algumas páginas sobre fenomenologia. Ok. Né, inclusive, e também uma delas eu falo também sobre o livro. E o meu e-mail, vou deixar o meu e-mail de contato, é o campobranco1000. É o campobranco1000, número, é numérico, tá? campobranco1000@hotmail.com. Tá bom? E aí pode escrever para mim, eu dou o retorno e até mais informações a respeito do livro, né? E aí a gente conversa um pouco mais. Então eu agradeço vocês essa oportunidade.
Maravilha. José Henrique Charado José Luiz. Eu tenho muito a agradecer por esse encontro. Realmente ficou um gostinho de quero mais muito evidente. Você comentou, Ismael, que poderíamos fazer mais um programa. Olha, eu já penso em fazermos uma série de programas. Poderíamos fazer a série de Fenomenologando. E eu que agradeço a oportunidade de ter bebido um pouquinho da sua fonte, que é muito rica. Agradeço imensamente de coração. É isso, muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso mestre Sidney, que nos proporcionou esse encontro, que nos apresentou a você e que... Aliás, estamos ao lado de 2 grandes mestres, né? Exatamente. Por isso que às vezes eu até gaguejo, viu, Ismael? Porque eu me sinto aqui pulsante diante de tanto conhecimento aqui. Agradeço e passo a palavra para o nosso mestre Sidney Corocini. Agradeço as palavras aqui dos meus alunos e estar aqui junto com o meu amigo aqui, José, foi extremamente feliz, né? Pareando aí com a questão da felicidade e que, de fato, acredito que é um germe aqui para novas possibilidades e que estaremos sempre aí disponíveis, porque gostamos da psicologia, gostamos de falar da existência e poder falar com um público maior, acredito que venha a ser muito mais gostoso também. Então foi muito agradável essas horas aqui acompanhando esse debate, que foi muito gostoso. Um abraço a todos. E então, gostou do nosso programa? Curta a nossa página no Facebook, Programa Felicidade, deixe os seus comentários, participe, interaja conosco, dê sugestões de pauta. E neste mês de dezembro nós temos a promoção de Natal, uma parceria da Rádio Irmana com a Editora do Conhecimento, e estará presenteando você que é ouvinte do programa Felicidade, aliás, de toda a programação da Rádio Irmana. Então, a partir do dia 1º de dezembro até o dia 22 de dezembro, você concorre a livros, promoção de Natal, Rádio Irmana com a Editora do Conhecimento. Então basta você curtir a nossa página no Facebook, Programa Felicidade, e lá terá um banner explicando como participar desta promoção. Então é só você seguir as regras da promoção de Natal da Rádio Irmana com a Editora do Conhecimento. Então vá lá agora e curta a página, deixe seus comentários e também acesse a promoção Rádio Irmana Promoção de Natal com Editora do Conhecimento. Quero agradecer agora toda a equipe técnica e de gerenciamento da Rádio Irmana, os demais comunicadores, a você pela audiência, e conto com a sua companhia a semana que vem e também na página do Facebook. Um forte abraço, muita paz e luz. Valeu! Você ouviu Programa Felicidade. Rádio Irmana. Apoio Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado!